Olá a todos. Quem está falando é o professor Ítalo Amorim do Espírito Santo, professor de língua portuguesa. Nossa aula está apenas começando, mas de antemão já gostaria de dizer que nós vamos estudar um conteúdo muito interessante. Na verdade, um conteúdo que está no nosso dia a dia, né? Que é o uso do adjetivo. Adjetivo é uma palavra, uma classe de palavra que caracteriza os seres, geralmente um substantivo, né? E a gente pode qualificar algo, desqualificar, como eu disse, pontuar certas características. Mas antes da gente adentrar nesse assunto, a gente vai começar a ver uma campanha publicitária de um restaurante chamado Divino Fogão, que lançou uma promoção bem interessante, onde os clientes poderiam ganhar um copo personalizado da Turma da Mônica, em especial do Chico Bento. Então vamos assistir ao vídeo antes da gente começar a nossa aula, tá bom? Vamos lá. Adivinha quem veio direto da roça para visitar você? Chegaram os copos da Turma do Chico Bento no Divino Fogão. São Como vocês viram, né, na campanha publicitária que a gente acabou de assistir, há um momento que o locutor traz o seguinte discurso. Observem, são 6 modelos diferentes, super coloridos e muito divertidos. A gente consegue ver aí, né, os modelos dos copos, ó. Chico Bento, Rosinha, o porquinho dele de estimação, e cada copo tem uma cor diferente, não é isso? Então, vamos reafirmar. Ele diz assim, ó, são 6 modelos diferentes, super coloridos e muito divertidos. E aí a gente pode se questionar, quem é que é diferente? O modelo do copo, o copo em si. Quem é que é super colorido? Quem é que é muito divertido? Então, diferentes, coloridos, divertidos são características dos modelos desse copo. Então, essas características a gente vai chamar de adjetivo. Então, vamos para a definição. O que é adjetivo? Palavra que qualifica, caracteriza ou classifica um substantivo quando localizado ao lado deste, que é capaz de modificar o sentido de um substantivo. Disse da palavra, pronome, oração ou locução. Então, interessante, né, ver essa definição. E aí a gente entende que adjetivo justamente faz essa caracterização aí de um substantivo. E geralmente ele está ali próximo, fica ao ladinho desse substantivo nos nossos discursos. Seja um texto falado ou um texto escrito. Então vamos aí, ó, só para reafirmar, para confirmar, vamos ver mais uma vez. São 6 modelos diferentes, super coloridos e muito divertidos. Então eu destaquei aí em vermelho diferentes, coloridos e divertidos, que está aí caracterizando, né? Está qualificando, está dando especificidade aí sobre os modelos dos copos. Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos assistir agora a um vídeo também do Chico Bento. Só que ele aí vai passar por uma situação de conflito. E fiquem atentos para verem se vocês conseguem, pelo menos, compreender ou encontrar um adjetivo no discurso de Chico Bento. Não só procurar o adjetivo, mas também entender aí a mensagem repassada no vídeo. Vamos lá? Iro, 9. Zé da Roça, 10. Chico Bento, 3. Ai, isso não é justo. Só porque não sei quem inventou o telefone e não decorei a tabuada dos 5, ficar com aquela nota? Também a professora não pergunta nada do que eu sei. E eu sei como roçar a terra, como arar, semear, se ordenhar uma vaca. Até queijo aprendi a fazer. Cuidar da criação. Entendo o pomar. Chico Bento. Andei pensando e acho que você também merece um 10. Ô, Chico! Calma, professora. É que eu nunca tinha tirado um 10.
Que legal, não é? Nesse vídeo aí do Chico Bento, nesse filme, acho que tem duração de 1 minuto, né? Eu separei algumas falas de Chico Bento. Olha o que ele diz. Ai, 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 isso não é justo. Ele está em conflito porque ele não acha justo ter recebido uma nota baixa na escola, né, vindo da professora, porque ele não decorou, memorizou, assimilou a tabuada, ou não sabia tal descobridor de tal produto. Então ele sentiu que aquela situação não foi justa. A ação que tiveram com ele não foi uma ação com justiça, equilibrada. Esse justo, ele pode ser considerado aí um adjetivo, porque ele está caracterizando a situação ou o conflito que Chico Bento passou. Mais adiante, Chico Bento diz assim, também a fessora não pergunta nada do que eu sei. Veja que fessora aí é um substantivo, só que ele não falou a palavra padronizada, professora. Como a gente sabe, Chico Bento é um personagem, né? É um menino que mora na roça, que mora no interior. E geralmente as pessoas do interior têm um sotaque diferente, falam palavras de maneira diferente, mas vejam como eu estou caracterizando. É de modo diferente, não é de modo errado. Então a gente adentra aí um outro conteúdo, né, chamado de variação linguística, que é justamente a mudança como as pessoas falam, escrevem determinadas palavras, determinados conceitos, ok? Ele diz assim, né? Ele fica revoltado porque a professora, em vez de avaliar as coisas que ele sabe fazer, avaliou uma coisa que ele não sabia fazer. E ele disse que cuidava do solo, que sabia tirar frutas no pomar, e ele ainda disse assim, ó, vamos analisar essa última frase. Até queijo eu sei fazer. Esse até, ele quis dizer até. Mas como vocês veem, é uma questão aí de variante da língua, né? É a maneira que ele se expressa. E a gente jamais pode dizer que Chico Bento está errado. A gente pode dizer que ele fala diferente de acordo com o contexto social, de acordo com o ambiente em que ele vive. Então a gente não pode acusar ou julgar e dizer, nossa, Chico Bento fala estranho, Chico Bento fala errado. Não existe português errado. Existe português diferente. Existe língua que varia, que muda. Essa é a maneira informal. Óbvio que se Chico Bento fosse fazer uma prova, uma redação, apresentar um trabalho, ele deveria falar de uma maneira mais padronizada, porque aquele trabalho, aquela situação pede isso. Mas no dia a dia, ele falar fessora, inté, não vai influenciar muito. O importante é que o ato comunicacional aconteça. Então, baseado nesse estudo que a gente fez agora rapidamente sobre adjetivos e sobre essa variação no modo de falar do Chico Bento, eu tenho 3 perguntas aí para a gente refletir. Vamos lá. Então, eu trago aqui 3 perguntas, né, para que a gente possa refletir um pouco nesse universo aí da língua portuguesa, né? Primeira pergunta é, o modo que Chico Bento fala e se expressa é correto? O que é que vocês me dizem? Sim, é correto. Ó, a gente sabe que Chico Bento nasceu no interior, ele é um menino da roça, e aí existem variantes da língua, existe a variação linguística, né? O pessoal da cidade fala um pouco diferente do pessoal do interior, o pessoal do interior fala um pouco diferente do pessoal da cidade, o pessoal da região do Nordeste do Brasil, por exemplo, fala um pouco diferente do pessoal da região Sudeste. Uma palavra que aqui tem um sentido, em outro lugar tem outro sentido, outro significado, e por aí vai. Isso tudo se chama variação linguística, ok? E essa variedade a gente não pode classificar como certa ou errada. É apenas uma questão de diferença, de variante. Chico Bento fala diferente do pessoal da cidade. Ele tem até um primo personagem, né? Que é da cidade. E aí, eu não posso dizer que ele fala errado. Ele fala correto, da maneira que ele aprendeu, da maneira que ele se expressa. O importante é que o ato comunicacional aconteça. Agora é importante lembrar algo. Caso Chico Bento vá fazer uma prova na escola, apresentar um trabalho, futuramente quando Chico Bento crescer e for para uma entrevista de emprego, é preferível, né, que ele fale aí a linguagem padrão, aquela estudada na escola. Então tudo é uma questão do ambiente em que a gente está. Eu posso conversar de maneira informal, não padronizada com os meus amigos, com os meus familiares, mas na hora de fazer algo que exija a formalidade, que exista o padrão, eu tenho que usar. Esse é o grande lance da gente dominar o nosso idioma e compreender o nosso idioma. É a gente se adequar
linguisticamente falando, a realidade em que a gente está. Então, número 2, a gente tem aí, ó. Você sabe o que é preconceito linguístico? E aí? Existe um autor chamado Marcos Banho que ele fala muito sobre preconceito linguístico. Existem também outros gramáticos e linguistas. Mas o preconceito linguístico é quando alguém, né, age de má fé, age com agressividade, sorri, critica de maneira negativa ou julga a maneira de alguém falar, o jeito de alguém falar, a diferença na fala de alguém. E como eu disse anteriormente, tudo é uma questão de variação. Não existe o certo e o errado. Existe o diferente. Ser diferente não é ser melhor e nem pior. É apenas ser diferente. Então, preconceito linguístico, revisando, né, retomando, é quando alguém utiliza de sua linguagem para inferiorizar alguém. Ou acredita que a linguagem de outra pessoa é inferior à sua. E aí aponta, julga, sorri. Isso não pode acontecer. E como a gente pode combater, né? Como podemos combater esse tipo de preconceito? Trazendo quem pratica o preconceito para reflexão. Tem algo muito interessante que eu acho que é justamente o seguinte. Vamos imaginar que alguém falou algo muito fora do padrão da língua portuguesa. Falou algo muito assim, bem fora do padrão mesmo. Você pode repetir o que aquela pessoa falou, só que aí utilizando a linguagem padrão, para que aquela pessoa tome consciência, ops, ele falou de maneira diferente. Será que eu também estou falando de maneira diferente? E aí gera uma autorreflexão e você vai estar ali, vamos dizer assim, incentivando a pessoa a falar de maneira padrão e combatendo o preconceito linguístico. Espero que vocês tenham gostado da aula, foi uma aula rápida, mas a intenção dela era justamente essa, trabalhar a ideia de adjetivo, entender como caracterizar as coisas, né, principalmente substantivos, e ao mesmo tempo estudar um pouco de variação linguística, tá certo? Obrigado a todos e até a próxima aula.